A gente vai falar então das 5 forças competitivas do Michael Porter. Tanto essa abordagem que a gente está vendo hoje, das 5 forças competitivas, quanto as estratégias competitivas genéricas, são desse livro Estratégia Competitiva, onde o Porter vai apresentar para a gente técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Quando ele fala indústrias, é indústria no sentido de mercados. O objetivo dessa proposta, que são as 5 forças competitivas, é fazer uma análise estrutural de uma indústria, então, ou de um mercado. Então, a minha empresa vai competir em um determinado mercado, eu vou fazer uma análise estrutural de como é essa indústria, de como que essa indústria está estruturada. Essa análise é feita por meio do que o Porter chamou de fatores determinantes estruturais da intensidade da concorrência. É um nome meio longo, né? A gente acabou resumindo simplesmente como as 5 forças de Porter. Então, são 5 fatores determinantes estruturais que ele propõe. Essas 5 forças competitivas do Porter ajudam a gente a entender qual é a intensidade da concorrência em um determinado mercado, em uma determinada indústria. Então, naquela indústria que a minha empresa vai competir, qual é a intensidade da concorrência? Se eu entendo qual é a intensidade da concorrência naquele setor, eu sei mais ou menos o que fazer. Eu sei qual estratégia ou que tipo de estratégia, que linha estratégica eu deveria adotar. Palavras do próprio Porter. A essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente. Embora o meio ambiente relevante seja muito amplo, abrangendo tanto forças sociais como econômicas, o aspecto principal do meio ambiente ou do ambiente estratégico da empresa é a indústria ou as indústrias em que ela compete. Então, assim, se o macroambiente é muito grande, é muito complexo, ele tem muita informação, tem muitas variáveis para me afetar, eu posso fazer um recorte disso, eu posso olhar para o ambiente que impacta a minha indústria. Se a minha empresa vai atuar numa determinada indústria, num determinado mercado, eu olho só para as variáveis que dizem respeito a esse mercado. A estrutura industrial tem uma forte influência na determinação das regras competitivas do jogo. Dependendo de como é essa indústria, de como está esse mercado onde a sua empresa vai atuar, de como esse mercado se organiza, de quem são os concorrentes, quem são as empresas que estão lá, quais produtos elas trabalham, o que está acontecendo nessa indústria, nesse mercado, é o que vai determinar a regra do jogo. Então eu vou fazer uma análise para eu entender como é que o jogo está sendo jogado na minha indústria, no meu mercado. Assim como as estratégias potencialmente disponíveis para a empresa. Quais são as estratégias que eu tenho à minha disposição? Se eu entendo o meu ambiente, o meu cenário, eu sei mais ou menos o que fazer. A gente vai entender quais são as regras competitivas do jogo do meu mercado. Entendendo isso, eu sei quais são as estratégias disponíveis para mim. Forças externas à indústria são significativas, principalmente em sentido relativo. Uma vez que as forças externas, em geral, afetam todas as empresas na indústria. O ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das empresas em lidar com elas. São as forças externas que fazem a diferença entre as empresas. A competitividade das empresas se dá em relação ao ambiente externo. Por quê? Porque essa coisa que está acontecendo lá fora afeta todas as empresas desse segmento, dessa indústria ou desse mercado. Se todas as empresas estão sofrendo as mesmas coisas, né, estão enfrentando os mesmos problemas, as mesmas pressões externas, o que vai determinar a competitividade delas é a maneira como ela escolhe reagir. Então, aquela que escolhe reagir de um jeito melhor vai ser mais competitiva. A compreensão das 5 forças competitivas do Porter começa com esse diagrama. Então, é o próprio Porter que propõe que a gente organize essas 5 forças nesse desenho, nesse diagrama, para facilitar a compreensão. Eu tenho uma força no meio, ela é maior do que as outras, ela é mais importante. E aí eu tenho outras 4 forças que estão distribuídas em 2 eixos, né? Eu tenho um eixo vertical e um eixo horizontal. Não tem muita ordem, né, para a gente ver, para a gente conhecer, só é importante a gente entender essa relação, né? Tem a do meio, que é a principal, aí eu tenho esse eixo aqui, vertical, e esse outro eixo aqui, horizontal. Tá? Então essas 2 forças aqui se relacionam, e essas outras 2 forças aqui, né, na horizontal, também se relacionam. Vamos olhar primeiro esse eixo vertical, e o que eu tenho ali? Eu tenho as 2 primeiras forças, então, que vão determinar o nível de competitividade de uma indústria, de um mercado. Uma dessas forças, lá em cima, é entrantes potenciais,
Então, no meu mercado, existe a possibilidade de entrar novas empresas? É um mercado, a minha indústria, o meu mercado, o meu segmento, ele está aberto para novos entrantes? A qualquer momento pode aparecer uma outra empresa para competir comigo na mesma coisa que eu faço? E aí eu tenho uma outra força, que é a força dos substitutos. O que são os substitutos? São produtos que não são o mesmo que o meu, né? Não é a mesma coisa que eu ofereço, é um outro produto de outro tipo, às vezes completamente diferente do meu, mas se a pessoa, se o consumidor adotar esse outro produto, ela não precisa mais do meu, né? Esse outro produto substitui o meu. Esse eixo aí forma o primeiro segmento aí das forças. Ele dá um nome para a relação de força que acontece nessas variáveis aí, nas palavras do Porter, né? Em relação aos entrantes potenciais. O meu mercado, a minha indústria, ela tem a ameaça de novos entrantes? Existe a ameaça de novos entrantes? Na parte dos substitutos. Existe a ameaça de produtos ou serviços substitutos, né? O meu mercado, o meu segmento é ameaçado por um outro produto que possa substituir o meu? E o Porter ele vai chamar a relação ali que existe entre essas variáveis de barreiras, né? Ele vai questionar o seguinte: existe barreiras para novos entrantes? Ou para entrantes em potencial? Existe nesse mercado barreiras para produtos substitutos? O mercado ideal é aquele mercado onde não há barreiras para novos entrantes, onde a qualquer momento seja possível uma outra empresa entrar e não vai ter nada bloqueando, não vai ter nenhuma barreira para que outra empresa entre nesse setor. Se eu não tenho nenhuma barreira para que outra empresa entre, significa que nesse mercado existe a ameaça de novos entrantes. E aí, se eu sei, né, como gestor, como estrategista, que no mercado que eu atuo existe a ameaça de novos entrantes, eu tenho que me mexer, eu tenho que tentar ser melhor, eu tenho que tentar ser mais competitivo. No mercado onde existe a ameaça de novos entrantes, a competitividade é mais elevada. Agora, se eu estou no mercado que é cheio de barreiras, onde é muito difícil alguém entrar, para aparecer outra empresa fazendo a mesma coisa, ela tem uma série de dificuldades, né, o que acaba tornando até improvável que outra empresa entre, eu me sinto protegido. Esse mercado acaba se tornando um mercado de baixa competitividade. Aí, baixa competitividade, as empresas começam a entrar numa de se acomodar, né, e de oferecer o serviço cada vez pior. Pensa nos Correios, né? É claro que como empresa pública deveria funcionar, os governos que passaram por aí têm culpa do Correio ser tão ineficiente, mas assim, olhando friamente, a gente pode perceber que, né, é uma empresa que tem sérios problemas competitivos, né? Se o Correio tivesse que enfrentar uma grande empresa, competindo de igual para igual, ele perderia a briga fácil, né? Ele é pouco competitivo. É uma empresa com custo muito elevado, com uma ineficiência operacional muito grande, né, com as finanças todas bagunçadas, enfim. Porque é um mercado onde existe barreiras para novos entrantes. Por lei, tem serviços que só o Correio pode fazer, ele tem monopólio em certos serviços, né? E em outros serviços que não é monopólio, ele tem vantagem. Ele tem vantagem em impostos, né, por ser empresa pública. Então é muito difícil que outra empresa entre, do jeito que está a legislação, para fazer a mesma coisa que o Correio faz e conseguir competir com ele no que diz respeito a preço e tal. O mercado é mais competitivo quando não tem barreiras para novos entrantes. As empresas se desenvolvem mais, ela tenta ser melhor quando não tem barreiras para novos entrantes. Se tem barreiras para novos entrantes, a tendência é esse mercado entrar numa mediocridade, né, e fazer coisa cada vez pior, né, porque já que eu não vou ser ameaçado mesmo, qualquer coisa que eu fizer tá bom. A mesma coisa acontece ali com produto substituto. Num mercado ideal, eu não tenho barreira nenhuma para produto substituto. A qualquer momento pode aparecer alguém com uma ideia melhor do que a minha, que faz um produto mais interessante, e que se a pessoa adotar esse outro produto, ela não precisa mais do meu. Então, se eu sei que tem essa ameaça, eu tenho que ser mais competitivo, né? Eu tenho que me esforçar para oferecer um produto e serviço cada vez melhor. Agora, se tem barreiras, se é difícil alguém oferecer um produto substituto nesse meu mercado, eu me acomodo e perco competitividade. Vamos agora para o outro eixo, né? Para o eixo horizontal ali. De um lado, eu tenho os fornecedores dessa indústria, desse mercado, desse segmento de atuação, e de outro lado, eu tenho os compradores, os clientes, os consumidores, né, dessa indústria, desse mercado. E o que o Porter propõe a gente analisar é o quanto de liberdade, né, mais uma vez, o foco é sempre liberdade, esse mercado dá
para que esses fornecedores negociem, né, condições comerciais. E o quanto de liberdade esse mercado dá para os clientes, consumidores, negociar as condições nesse mercado. Então, as forças aqui, né, que atuam nesse mercado o poder de negociação dos fornecedores, né, tem tradução que vai chamar de poder de barganha, tá? Então, poder de negociação ou poder de barganha dos fornecedores e poder de negociação ou poder de barganha dos compradores. Tem mercado onde os fornecedores e os compradores, os consumidores, têm liberdade, eles têm poder de negociar, eles conseguem exigir, eles conseguem impor certas condições para esse mercado. Mercados onde o comprador e o fornecedor têm essa liberdade são mercados mais competitivos. Eu vou ter que ser cada vez melhor para atender às exigências do meu consumidor e do meu fornecedor. Agora, se no meu mercado tem barreiras que impedem o cliente, o consumidor de negociar, né, barreiras que impedem o fornecedor de negociar, tende a ser um mercado menos competitivo, né, um mercado onde as empresas vão se acomodar e vão ser menos eficientes com o passar do tempo. Falando de consumidor, da parte consumidora aqui, né? Pensa no mercado de planos de saúde. A gente tem alguns planos de saúde aí atuando no mercado, então essa é uma indústria, a indústria da saúde suplementar, dos planos de saúde. É uma indústria que não dá para o consumidor nenhum poder de negociação, né? A gente não tem condições nenhuma de negociar com um plano de saúde. Ele vai criar o plano e vai falar para você, ó, se quiser, é esse. Como nesse mercado criou-se uma barreira que impede o consumidor de negociar, acabou se tornando um mercado com baixa competitividade, onde as empresas oferecem um serviço cada vez pior e fica por isso mesmo. Você fala assim, minha operadora de telefonia celular está muito ruim, eu vou mudar para outra. Você vai mudar para qual? A outra é ruim também, né? Nenhuma tem um serviço assim excepcional e tal, muito melhor do que a outra. Então é um mercado que se torna pouco competitivo porque fecha as portas para negociação dos clientes. Agora, em mercado onde o cliente tem voz, né, onde o cliente consegue, né, impor sua vontade, enfim, costuma ser mercados onde a competitividade é maior. Pensa na indústria automobilística. É a história de uma indústria que se esforçou cada vez mais para atender as necessidades do consumidor. É uma indústria que se abriu para negociar com o consumidor. O consumidor faz exigências. Eu quero um carro assim, tem que ter essas características, eu quero dessa maneira, quero tecnologia, quero isso, quero aquilo. E aí a indústria se esforça para correr atrás e assim a tecnologia dos carros foi melhorando e avançou muito aí nas últimas décadas para atender as necessidades do consumidor. Então, o mercado que se esforça para ser competitivo, porque o consumidor tem poder de negociação, né? Se uma empresa não atender, ele vai para outra, ele consegue ter outra que vai tentar atender a necessidade dele. A mesma coisa acontece quando o fornecedor consegue ter liberdade de negociação. Tem certos mercados onde o fornecedor dita as regras, né? O fornecedor ele acaba impondo as regras dele e impedindo essa negociação, criando barreiras para a negociação, né? Ali na ponta do fornecedor é o contrário, é o próprio fornecedor que cria essa barreira. Por exemplo, alguns mercados onde você tem um fornecedor só. Então, você tem uma indústria inteira dependendo de um fornecedor só. Isso acontece em alguns segmentos. Aquele fornecedor que fornece para todo mundo, ele acaba ditando as regras, né? Ele acaba ditando como que aquele mercado vai ser. Ele acaba impondo uma condição para todo mundo e aí o mercado tem que simplesmente aceitar aquilo. Não tem como um ser mais competitivo do que o outro porque esse fornecedor decidiu que as coisas seriam assim. Se eu tenho liberdade para negociar com os fornecedores, a tendência é o mercado ficar mais competitivo. Tem um exemplo aqui no Brasil que é o mercado de TV por assinatura. Você tem um grande fornecedor que é a própria Rede Globo, né? A Globosat, os canais de satélite da Rede Globo. E aí todas as empresas de TV por assinatura têm que comprar desse mesmo fornecedor. E tem que aceitar as regras, tem que aceitar as condições desse fornecedor. É um mercado que acaba tendo pouca competitividade. Os planos de TV por assinatura são parecidos em todas as operadoras porque o fornecedor é o mesmo. Então você acaba tendo pouca competitividade naquele setor. E aí eu tenho a força central, que é a principal, por isso que o quadradinho é maior e é por isso que ele está no meio. Ela é a que mais determina, é determinante de todas as coisas aí. Se essa força existe, esse mercado é competitivo, não importa as outras. E se essa força do meio existe, esse mercado vai ser competitivo e não tem boca. Que é a força feita pelos próprios concorrentes daquela indústria. Como é o arranjo entre os concorrentes desse mercado, desse segmento onde você vai atuar? É um mercado que tem muitos concorrentes?
tem poucos concorrentes? Como é a competição? Como que é a relação entre esses concorrentes? Esses concorrentes se dão bem? Né? Eles conseguem sentar numa mesa e conversar? Ou é briga, porrada o tempo inteiro? Então, o que vai atuar ali é uma força chamada de rivalidade entre as empresas existentes. A gente está chamando aqui de forças competitivas. Essas forças geram competitividade no mercado. E a principal força que gera competitividade no mercado é a rivalidade entre os concorrentes. Se existe rivalidade entre os concorrentes, necessariamente vai ter competitividade, né? Necessariamente as empresas vão se esforçar para ser melhor. Qual é a diferença entre competitividade e rivalidade? Competitividade é você querer ser melhor o tempo inteiro. A rivalidade, ela vai gerar competitividade, né? Se você tem um rival, você vai se esforçar para ser cada vez mais competitivo, né? Você quer ganhar de você mesmo, você quer se superar, você quer ser cada vez melhor. Isso é ser competitivo. A competitividade é uma briga de você com você mesmo, né? Você querendo se superar. Já a rivalidade é uma briga de um contra o outro. Então, é empresas que são inimigas. Empresas que começam a brigar uma com a outra. É uma querendo ganhar e essa que quer ganhar quer que a outra perca. Se ela puder destruir a outra, melhor, né? Isso que é rivalidade. Pensa num jogo de futebol. Você pega um jogo de futebol teve esses dias aí, São Paulo e Red Bull Bragantino, né? São Paulo e Bragantino. Acho que ficou 1-1. Não tem rivalidade nesse jogo, saca? Assim, não tem uma história assim, de um time brigar com o outro, de uma torcida ser contra o outro. O máximo que tem ali é competitividade. Os dois times vão para campo falando assim, pô, hoje eu quero jogar bem. Se eu jogar bem, eu tô feliz, assim. Se outro time for melhor que eu vou entender e tal, né? Mas não tem treta, não tem briga, né? Agora, você pega um jogo, Palmeiras e Corinthians, além de competitividade, tem rivalidade. Aí é treta, aí é briga. Aí, para não dar briga, para não acabar em briga o jogo, dá trabalho pro juiz, né? Dá trabalho pra polícia, tem que ficar fazendo um monte de coisa lá para não dar confusão. Porque tem todo o histórico de rivalidade mesmo. É um time querendo que o outro perca, querendo que o outro se dê mal, né? É muito difícil que um jogo entre Palmeiras e Corinthians seja um jogo ruim, né? Que seja um jogo mal jogado, onde os atletas vão estar desinteressados e vão jogar de qualquer jeito. Pelo contrário, a tendência é sempre ser um jogo bom, porque eles vão se esforçar muito, né, para superar o seu concorrente lá. Porque tem rivalidade, tem treta entre eles, né? Então tem briga entre os concorrentes dentro daquela indústria. Então, assim, se existe esse ingrediente no mercado, se ele é um mercado que tem treta, que tem briga, certamente vai ser um mercado competitivo. A competitividade está garantida. Você pode ter todas as outras forças aqui cheias de barreiras, mas pelo fato de ter rivalidade já compensa tudo, né? Necessariamente vai ser um mercado competitivo, onde as empresas vão querer ser cada vez melhor para superar o seu rival, né? Para ganhar do seu rival. Pensa no mercado de refrigerante, né? A treta que existe de Coca-Cola com Pepsi, né? Essas duas empresas se enfrentando, brigando mesmo no mercado. Alguns mercados têm essa característica, outros não. A principal coisa que gera rivalidade é assim, ó, no mercado que a sua empresa atua, onde estão os clientes que você vai buscar? Se os clientes que você vai buscar são clientes novos, clientes que não estão sendo atendidos ainda por esse segmento, que não tem nenhum fornecedor e que você vai desbravar, que você vai abrir, não tem por que ter rivalidade. Você está buscando um cliente novo, um cliente que não fazia parte desse mercado e agora vai fazer. Então, nesses mercados tendem a ter pouca rivalidade. Agora, tem alguns mercados que já estão saturados, assim, que todo mundo que precisa desse mercado já está sendo atendido por alguém. Pensa no mercado de telefonia celular. Telefone celular já tem mais linhas do que gente no Brasil. Você tem 240 milhões de linhas para 210 milhões de pessoas, né? Todo mundo que tem que ter uma linha, um plano de telefone celular já tem. Então, se uma empresa quer crescer, se a Vivo fala assim, ó, eu quero crescer, o que ela vai ter que fazer? Não tem consumidor novo para ela, porque todo mundo já está sendo atendido por alguém. Ela vai ter que roubar cliente da Claro, vai ter que roubar cliente da TIM. E é isso que elas estão fazendo o tempo todo. E aí acaba gerando treta, acaba gerando briga entre elas. Qual que é a contribuição das forças do Porter para a estratégia? Se você fizer essa análise do seu mercado, então no seu mercado tem barreira para novos entrantes, tem barreira para substituto, o fornecedor pode negociar livremente, o cliente pode negociar livremente, você tem alguma treta com algum concorrente, você vai ter uma ideia de como que está a competitividade. Se é um mercado muito competitivo, você sabe que você vai ter que se aperfeiçoar o tempo todo. A sua estratégia tem que ser uma estratégia de
melhorar, de ter um produto, um serviço, um atendimento, uma operação cada vez melhor para conseguir se manter nesse mercado, né? Você não pode se acomodar nenhum dia, né? Passou um dia sem inovar, o seu concorrente vai fazer isso na sua frente. Agora, se você está no mercado que é pouco competitivo, que tem pouco concorrente, tem barreiras, né? Não vai entrar um concorrente novo, não tem produto substituto, o cliente não pode negociar muito, o fornecedor não consegue negociar muito. Então, esse é um mercado que tem baixa competitividade. Aí a sua estratégia tem que ser outra, tem que ser uma estratégia faça você inovar apesar disso tudo. Porque para que você não se acomode, né? Para que você não caia na armadilha de estar no mercado pouco competitivo e se contentar com isso. Você vai ter que buscar, de alguma maneira, ser competitivo por você mesmo. Você não vai ter ninguém dizendo que você tem que ser competitivo, vai parecer que não precisa ser competitivo, mas você vai ter que correr atrás e tentar se diferenciar de alguma maneira, certo?